de treinadores. Até onde eles podem chegar? Sim, o resultado é senhor da razão e ninguém vai escapar dele. Se tem alguém que tem resultado e, na minha opinião, foi pouco reconhecido, é Thiago Largue. Por isso, vamos direto e reto a... Na Ponta da Linha. Deixa eu dar um bom dia muito especial ao treinador Thiago Largue. Há tempos não converso com ele. Alô, Thiago, seja bem-vindo, bom dia. Grande Elia, tudo bem? Prazer falar com você, participar aqui novamente do programa. Grande satisfação. Meu caro Thiago, estou feliz em saber aí que nós temos um treinador de 41 anos, que é jovem, que está numa safra interessante de treinadores e que está buscando essa evolução. Soube que você há pouco tempo teve lá na Espanha, depois passou pela Inglaterra, principalmente pelo Manchester City. Queria que você me contasse um pouquinho dessa sua experiência. Eu tenho as minhas, queria compartilhá-las depois, mas antes quero ouvir de você como é que foi a sua experiência lá pela Inglaterra. Bem, para mim foi muito importante fazer esse tipo de viagem, ainda agora que eu entendo é o início da carreira, né, de um jovem treinador aqui. Lá fora a gente encontra um jogo bem desenvolvido, né, Elia, onde as equipes são muito bem organizadas taticamente, tem um calendário que favorece eles terem intensidade no jogo durante 90 minutos, e uma preparação com jogadores de muita qualidade. Então, assim, é toda uma estrutura e material humano que possibilita ter o melhor do jogo que a gente tanto ama, que é o futebol. Então, essa viagem foi bastante importante, mais uma busca. Passei por Portugal, Bélgica, Espanha e Inglaterra, onde realmente lá foi o ponto mais alto, onde o Guardiola segue para mim como uma das referências do futebol mundial. Não, eu entendo que o Guardiola possa seguir como referência do futebol mundial, mas para o Guardiola comandar uma equipe, Thiago, precisa ter 10 bilhões de reais. Para o Guardiola comandar uma equipe, ele precisa ter a possibilidade e o orçamento de poder escolher para cada posição o jogador que ele quer para que ele possa desenvolver o seu modelo de jogo. E essa não é a realidade de 99,9% dos treinadores do mundo, né, Thiago? Sim, essa não é a realidade. Mas a gente vê muitos bons trabalhos acontecendo, né? Muitas boas equipes aí apresentando um ótimo padrão de jogo. O Flamengo, quando montou um grande elenco, trouxe um treinador estrangeiro que fez acontecer aqui, conseguiu fazer o Flamengo jogar bem e vencer, né? E ser vencedor. E muitas vezes a gente consegue esse mix, nem sempre com todo esse dinheiro que você falou. Por exemplo, até o próprio Guardiola assumiu a equipe B do Barcelona, ele fez um grande trabalho lá. Então, assim, acho que depende bastante assim, da estrutura do clube, daquilo que o clube oferece e da capacidade da comissão técnica junto com o envolvimento dos jogadores. Eu acredito bastante que mesmo sem tanto dinheiro é possível fazer grandes trabalhos e é possível conseguir apresentar um jogo de qualidade e vencedor. Agora, Thiago, você não trouxe do Pep Guardiola uma das piores frases que eu já vi alguém escrever e que faz muito sucesso com alguns treinadores, como é o caso do Thiago Nunes, como é o caso do Fernando Diniz, que é: já que eu tenho que perder, eu vou escolher como perder. Essa é uma frase do Guardiola que eu acho horrível, porque eu não quero escolher nunca como perder, eu quero escolher como ganhar. Você não traz essa frase para você não, né, Thiago? Não, essa frase realmente é uma frase que... ela requer uma interpretação, né? Acho que a gente precisa entender o que ele quis dizer, que foi exatamente: vai perder jogando daquela maneira, sendo fiel àquele estilo. Porque eu acho que no futebol a gente vai ter sempre 3 resultados, né? Ou vitória, empate ou derrota. E isso não quer dizer que a equipe precisa fechar a casinha, ficar com os 11 defendendo, jogar aquele futebol amarrado, feio, em que foge da característica daquilo que o treinador pensa. Então, acho que ele tentou dizer isso, assim como por vezes acontece de ser mal interpretado. Mas eu acho que é ser fiel, claro, o modelo de jogo, passar isso para o jogador. E assim, é um treinador que venceu 8 de 10 ligas que ele jogou, né, ou 9 de 11. Está caminhando para mais uma aí esse ano. Então, assim, ele tem resultados consolidados que mostram bastante a qualidade em que ele acredita naquilo, em que quando os jogadores acreditam, a tendência da coisa acontecer é muito positiva.
Agora é interessante, outro dia eu entrevistei o Antônio Carlos Zago, que agora está na Bolívia, aliás faz um ótimo trabalho lá comandando o Bolívar, e ele me disse, olha, só 2 treinadores estrangeiros acrescentam e acrescentaram ao futebol brasileiro. O Jorge Jesus no Flamengo e o Sampaoli no período em que comandou o Santos e foi vice-campeão brasileiro. Estes acrescentaram, os outros não acrescentam absolutamente nada. E aí eu disse, mas espera um pouquinho, e o Abel Ferreira não acrescenta? Não, o Abel Ferreira ele é reativo e futebol reativo não acrescenta nada ao futebol. Aí eu te pergunto, a mim acrescenta o futebol ganhador. Quem é que ganha mais do que o Abel Ferreira, o Thiago Largue? Não, realmente, o Abel é um vencedor, o Abel ele tem uma proposta de jogo também bem clara. Talvez não seja um futebol muito vistoso, mas ele é um treinador estrategista, em que monta bem as suas partidas. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo em 2019, quando ele ainda treinava o Braga, em Portugal, e conheci toda a estrutura de trabalho, a comissão técnica dele, que é espetacular, é uma comissão bem integrada, e ele acredita naquele modelo de jogo, ele sabe montar a estratégia e venceu também, não foi por acaso, né? Eu concordo com o Zago em termos de que o Jorge Jesus agregou ao futebol brasileiro. O Sampaoli, eu acho que é um pouco assim, um pouco lá, um pouco cá, mais ou menos. Por exemplo, a gente fez mais ponto pelo Atlético em 2018 do que o Atlético com o Sampaoli, mas no primeiro turno. E, no entanto, a imprensa não dava 1/3 da repercussão para nós do que deu para o Sampaoli. A gente terminou o primeiro turno, ponto e mais gol. E ele com um investimento de tantos e tantos milhões, né? Diferente da gente que tínhamos perdido jogadores. Então, eu acho que assim, às vezes fica um pouco... o Brasil ele deixa de valorizar os próprios profissionais, deixa de valorizar, né, a matéria-prima nossa, aquilo que a gente tem, e valoriza em demasiado o estrangeiro. É só esse o ponto que eu entendo que a gente precisa equilibrar culturalmente. O Brasil como país está amadurecendo ainda. Não, eu entendo, todos têm que amadurecer, o futebol não é uma ciência exata, né? A gente vai evoluindo com o próprio futebol, entendendo que o futebol tem que ser mais lógico, o futebol não pode ser caixinha de surpresa, o futebol não pode continuar a ser o menos lógico entre todos os esportes, o melhor que faz o melhor trabalho, que tem a melhor entrega, que tem a melhor dedicação, que tem o melhor investimento, tem que ganhar. Esse é o meu ponto de vista, eu defendo esse ponto de vista e acho que o futebol tem se encaminhado para isso. Agora, o treinador brasileiro, ele deu muito espaço para que o treinador estrangeiro, para que esse modismo, que eu também não concordo, porque é um modismo esse treinador estrangeiro ser contratado para qualquer equipe do futebol brasileiro, e aí vem treinadores que não têm tamanho para poderem comandar. Por exemplo, eu não acho que o Turco Mohamed tenha tamanho para comandar o Atlético Mineiro e substituir o Cuca. Eu não acho que o Florentino, que acabou de ser demitido no Sport, pudesse comandar o time do Sport. Eu não acho que o Medina tenha tamanho para comandar o Internacional. E são treinadores estrangeiros. Como eu já achei que treinadores brasileiros não tinham capacidade para estar onde estavam. E é normal que isso possa acontecer, são pontos de vista, eu defendo os meus, mas que o treinador brasileiro abriu muito flanco para que isso pudesse acontecer, abriu não, Thiago? Bem, eu entendo que essa preparação nossa é algo que compete ao treinador brasileiro, né? Compete a cada um, está se preparando, está tentando absorver e tentar entender o jogo da melhor maneira possível, antes de tentar colocar em prática, colocar a mão na massa. Eu, por exemplo, procurei estudar muitos anos antes de virar treinador, antes de me tornar, quando eu tive a primeira oportunidade. Foram muitos anos de preparação, com grandes treinadores, com Parreira, com Jairo dos Santos, que foi um grande observador técnico da seleção brasileira, para tentar entender e preparar bem os jogos. Sigo estudando, sigo me preparando, como eu disse agora há pouco, fiz uma visita na Europa. Não é porque a gente vai copiar a Europa, porque lá a gente tem referências e ter a base, não é inventar a roda o tempo todo. Então, assim, compete a nós, treinadores brasileiros, estarmos preparados e até mesmo para que um dia a gente também alcance postos lá fora, né? Eu entendo que é dessa maneira que a gente faz, não vai ser ganhando, não vai ser nada de graça. Na vida a gente conquista as coisas e conquista com passo a passo, né? Então, acredito que é isso. De verdade, eu espero que os brasileiros tenham mais oportunidades. Isso que você acabou de dizer, eu concordo plenamente, é questão de modismo, e a gente não deve se pautar em modismo. Acho que vale a pena a gente ter um trabalho sério,
porque a gente precisa ter a formação de novos treinadores também, assim como jogadores, e dentro de novos modelos de jogo, dentro de uma nova concepção do jogo que está acontecendo, né? Acho que a gente vê nas últimas Copas do Mundo o futebol europeu evoluindo, porque a UEFA organizou isso de uma maneira em que possibilitou uma melhoria do jogo lá, e o Brasil precisa também disso, assim como a América do Sul inteira, a Conmebol, ter um trabalho de fortalecimento. Ontem a gente teve um jogo Bayern de Munique e Red Bull Salzburg, em que eram 2 treinadores alemães, um de 33 e um de 34 anos. Um treinando o Bayern de Munique e outro treinando o Red Bull Salzburg. Então, acho que assim, oportunidade para os treinadores jovens também é importante para a sequência evolutiva do jogo. Não, é verdade. O cara independe da idade. É claro que a experiência só vem com o tempo, mas a qualidade, o talento, ele pode despontar, ou a qualidade ou o talento, ambos podem despontar quando você tem 35 ou 40 anos. É fato, tá aí. São vários treinadores. O Julian Nagelsmann, que comanda a equipe do Bayern de Munique, é um exemplo claro disso. Agora, só para completar, Thiago, é interessante que a gente possa estar discutindo tudo isso, mas é interessante também que a gente possa entender que no futebol ninguém vai escapar do resultado. Quem tiver a ideia de que eu tenho o meu modelo, tenho as minhas características e você não souber jogar de maneira diferente contra adversários diferentes, vai ter carreira curta, não, Thiago? Sim, claro. Isso aí é importantíssimo, a gente precisa buscar resultado. Você falou do treinador jovem, né, que é complementando aí com o Nagelsmann, o próprio Abel Ferreira, né, com a idade que ele tem, já é bicampeão da Libertadores, o Palmeiras, um excelente trabalho, né, um treinador que sabe o que quer, sabe o que faz, é estrategista. Eu acho que assim, poucas vezes, Elias, o que eu sinto nesse meu período ainda de busca e preparação é que poucas vezes eu sou perguntado sobre os números nossos que a gente entregou. Como eu acabei de dizer, a gente teve mais gol e mais ponto do que o primeiro turno do Sampaoli, e poucas pessoas sabem disso, poucas isso ser veiculado na imprensa. Então, assim, poucas vezes eu sou perguntado sobre os números no Atlético, os números no Goiás, aquilo que foi feito em termos de resultado, porque, por exemplo, o nosso time nunca perdeu com a diferença de 3 em Campeonato Brasileiro, Série A, nunca perdemos 3 seguidas em Campeonato Brasileiro, Série A, e no entanto, até mesmo esse tipo de resultado, ele ainda é pouco valorizado quando se fala da análise do perfil, do currículo de um treinador. Então isso também parte aí de uma mentalidade geral, que é a busca por resultado, a busca de números, que certamente é algo que a gente precisa constantemente buscar em termos de termos sucesso em qualquer profissão que a gente tenha, né? É entregar. Não tem jeito, isso independe de você ser treinador de futebol, apresentador, repórter, diretor de vendas, todos dependem do resultado, serão reféns do resultado, e é importante que você tenha os seus números, é importante que você carregue os seus números com você, para que eles façam parte da sua trajetória, e eles fazem parte da sua trajetória, né? O seu currículo, ele vem agregado ao seu resultado, e o seu resultado vem agregado aos números que você conquistou, no seu caso específico, no período em que comandou o Atlético Mineiro, e depois comandando o time do Goiás. Olha, se você tiver um treinador para seguir de exemplo, só um, siga o exemplo do Thomas Tuchel. Fiquei encantado com o trabalho desse Tuchel, acompanhando o trabalho dele agora no último Campeonato Mundial, fiquei impressionado. É impressionante a maneira como esse Chelsea joga com rapidez. Claro que tem muita qualidade, claro que seus jogadores têm muita qualidade, senão não seriam campeões da Champions. Mas independentemente da qualidade, esse é um cara que muda de modelo de jogo de uma partida para outra, e às vezes dentro da própria partida com os mesmos jogadores, e os caras estão treinados para isso. É outro patamar de treinador. Acho que é interessante a gente poder trazer isso também nessa despedida com você, tá, Thiago? Maravilha, Elia. Excelente falar com você, falar com aqui o pessoal da Band. É sempre uma entrevista inteligente, uma oportunidade muito positiva. Um grande abraço.